Essa é mais uma parte do programa Débora Histórica do dia 27 de agosto de 2020, sobre a conversa, como eu disse no outro vídeo, ficou muito grande, então dividi em partes. Vamos ver quantas tem. Essa daí vai dar mais ou menos uns 35 minutos. Então, é a parte 3 do programa. Então, degustem aí, participem, comentem, tá ok? O Douglas Fausto Valery, futebol no domingão de manhã contra o time do Solta Franga na quadra do Dona Nadir, Teodomiro Dias, se jogava os veteranos, Paulé, Indião, Mortadela, Carlão. O Zé Goleiro, que era parente do Cavalo. Contra nós, que na época éramos todos jovens, os caras eram 2 toques da bala e só com a bola de campo. Bom, Douglas, você não deve ser da nossa época, né? Você deve ser mais recente, porque eu não lembro disso. A Patrícia Galvão, são tantas as lembranças, vamos lá. A escola Fada Sininho, onde estudou minha irmã e a minha filha também ficou um ano lá. Teodomiro Dias, Cursão, Andrônico de Mello, Armazém do Seu Elias, na Ibiapaba, Lojinha da Dona Ildete, na Rua Dante Bertac, quase ao lado de casa e cujo nome não me recordo mais. Padaria Jardim Colombo, também na Silvio Dante Bertac, que foi a primeira padaria da região. A chácara, hoje condomínio edifícios residenciais, chamado Quintas do Morumbi. Estou completando aqui. O Instituto Morumbi de Psiquiatria, que deu lugar ao condomínio Viládio de Modena, que é conhecido mais como Plano 100. E escola de datilografia localizada na Avenida Professor Francisco Morato, que tinha tudo. A escola do professor Donini, Odir Donini, e a escola Paulo Heiró. A Donini era onde era o jornal Gazeta de Pinheiros e Paulo Heiró era em cima do cinema, né? Era na região lá do cinema. Eu fiz a escola com o professor Donini. Muitos fizeram na Paulo Herói, tem gente que fez os dois, né? Almerinda Vasconcelos, o som dos treinos da fanfarra do Teodomiro Dias e entoava na vila inteira, é verdade. Mercedes Consentino, meu pai foi um dos fundadores da Vila Sônia, ele, o seu Carminu e o meu tio Adelino, que puseram a pedra fundamental da Igreja São Benedito. Tinha a foto do evento. Ah, meu pai era muito conhecido na vila, tinha uma oficina de funilaria, oficina do Carequinha, depois ficou 3 irmãos. Então, Mercedes, vamos conversar também, ok? Kenkish Ricardo Atoge disse para Mercedes Oficina 3 Irmãos. Vicente Rei Minho. Amigos de infância, saudade. A Mercedes para o Kenkish. Saudades da época em que ficávamos até tarde na rua brincando, aquele bando de crianças na rua e não tinha perigo nenhum, é verdade. Nós saíamos de madrugada, íamos para bailinhos, voltávamos de madrugada sem a menor preocupação. Era muito difícil ter um bandido, o máximo era um ladrãozinho, mas nós andávamos em turma, então era muito difícil mesmo. A Mercedes Consentino, carrinho de rolimã, quando asfaltaram a rua Mandissununga, desciam a toda, não tínhamos noção de perigo, é verdade. O Marcelo, nossa, eu lembro dele. Sérgio Pucci, não esqueça do seu tio Orlando, sapateiro e meu avô. Minha mãe mandava os sapatos lá pro seu Orlando, que era na Manuel Jacinto, não era? Esse do seu Orlando? Porque tinha um que eu não lembro o nome, eu acho que era na Manuel Jacinto. E tinha o sapateiro também do seu João, que era na Dante Bertac também, é, indo da, indo da farmácia do Celso, subindo, né, tinha barbearia, tal, depois tinha a casa dele, um sapateiro excelente. Hoje em dia os sapateiros não são mais a mesma coisa. Você manda um sapato para consertar e volta tudo sujo. Eles engraxavam, eu lembro que eles engraxavam o sapato, limpavam o sapato, deixava maravilhoso. Hoje você pega o sapato lá que você mandou consertar com a digital deles, né? Aí você tem que limpar em casa. Tá tudo completamente diferente.
A Mercedes Consentino para o Sérgio. Sim, comentei, amava ficar com ele. Não, eu acho que esse sapateiro era Germano, que eu estou falando, que era na Manuel Jacinto, o seu Germano. Eu lembro dele. E aí eu lembro desse sapateiro, o senhor Orlando, também. E tem um outro sapateiro que chama. Começa com senhor. Esqueci o nome. Pepino. Como que é? Esqueci. Aí a Carla Leão. Demorou a Carla para responder alguma coisa. Para Mercedes, nossa, que saudade de São Paulo, morava na rua quase do lado da oficina. Rei Vicente, e de você também, Mercedes, família muito querida. E a Mercedes respondeu para a Carla: oi, tudo bem com vocês? Moravam em frente do bar, né? Aí a Carla respondeu para a Mercedes: sim, sou a filha da Neca, estamos todos bem, e você? Aí a Mercedes respondeu para Carla: quanto tempo não nos vemos? Manda um beijo para todos. Carla para Mercedes: mando sim. Meus pais sempre lembram de vocês com muito carinho. Como é bom reencontrar amigos bons, bons tempos de Mandsununga. Edson Mariano dos Santos: fui com meu pai muitas vezes na oficina. A Carla Timbó para Mercedes: meus pais ainda moram ali, na mesma rua da oficina. A Carla Timbó para Carla Leão, éramos vizinhas, né? E meus pais ainda continuam lá há 45 anos na mesma casa. Vamos conversar com eles. A Carla para Carla, a Carla Leão para Timbó. Sim, fomos vizinhas muitos anos, amigas. Adoro tia Maria e tio Zé, saudades de vocês. E a Mercedes para Timbó: você é filha do seu Zé Timbó, lembro de ti. A Timbó para Mercedes: sim. A Timbó para Mercedes: falei com a minha mãe agora e ela lembra de você, bem de você também. A Mercedes para a Carla: manda um beijo para eles. A Timbó para Mercedes: obrigada. Aí a Débora para o Sérgio: eu me lembro dele. A Débora para Mercedes: seus pais estão vivos? A Mercedes para Débora: infelizmente não. Kiel Gomes para Mercedes: posso afirmar que seu pai era um dos melhores amigos do meu pai, o Chico. Aí a Almerinda: comprei muitos vasos da Dona Odete. Patrícia lembra dos bailes que tinha na sua casa e na casa do seu tio. O Maurício e a Lúcia eram muito amigos do meu sobrinho Marquinho, lembra? E a Almerinda continua: tinha também o tintureiro japonês, tinha o tintureiro japonês, que é a mesma tinturaria de hoje aqui, que é na rua Ibiapaba, é o mesmo que era na Dante Bertac, só que o japonês foi embora e ficou uma outra pessoa. A Patrícia Galvão falou para a Almerinda, também ficava na Ibiapaba, não é mesmo? A Almerinda, sim. A Patrícia Galvão, me lembro bem. Beijos, querida. Alexandre Gonzalez: onde é o Banco Itaú? Era o bar do japonês. Onde está localizado o HSBC, o antigo Bamerindos, era uma padaria. Na rua Ibiapaba tinha a mercearia do Gentil, né, que nós falamos sobre, que nós vamos falar no próximo programa, né, sobre, que eu tinha perguntado sobre o açougue do Gentil. Na rua Doutor Silvio Dante Bertac tinha o bar do Pedrão, ou Pedro Louco. Na rua Manuel Jacinto, eu não sei se tem ainda, a barbearia continental do seu Zezinho. Na Manuel Jacinto, é verdade. O Douglas Fausto disse para Alexandre Gonzalez: você é pré-histórico. Aí a Mercedes para Alexandre: verdade, conheci todos, inclusive o japonês da Manuel Jacinto com a Francisco. Eram em frente da loja Saito, como já tinham comentado em outro papo. Alexandre Gonzalez disse para Mercedes: esse mesmo. Quando não tinha esse bar, esse terreno foi usado para o meu tio colocar os tijolos e areia, cimento, cal, pedras, etc., para ele levar até o 411 da Manuel Jacinto, onde ele estava construindo a sua casa. Naquela época, nem caminhão subia aquela rua, é verdade, porque era tudo de terra. A Mercedes para Alexandre: meu pai era da oficina Carequinha, a rua Mandsununga, você deve ter conhecido. O Alexandre para Mercedes:
Eu conheci essa oficina, ficava na rua Mandissununga, né? Foi o que ela falou. Aí tem o Kenkichi falou para Alexandre, a mercearia do Gentil, na verdade, era um açougue que depois de uns anos virou a mercearia. E o Alexandre para o Kenkichi, eu comprava frango lá. Eu mandava, Débora, mandava a gente comprar carne lá no açougue do Gentil. Kenkichi, o bar do Pedrão que situava na Dante Bertac com a Cordeirópolis, que depois o Pedrão ficou com o Rubão, tio do Muricy, que na época jogava no São Paulo Futebol Clube e estudava no Andrônico de Melo. Minha irmã estudou com ele, minha irmã Valderice. Alexandre Gonçalves pro Kenkichi era do pai do Muricy, Marinho. Nessa época, esse bar foi uma espécie de sede do time do Eunema, quando o Eunema estava disputando a Copa Arizona de 1978. Nossa, gente, se vocês têm fotografias, mandem para mim. Carlos, eu estou escrevendo um livro, né, sobre isso. Carlos Alberto para Alexandre, meu pai me levava no Zezinho para cortar o cabelo na frente do bar do seu Virgílio. Verdade, meus irmãos também cortavam cabelo lá. Meu pai levava. Kenkichi para Alexandre, seu Marinho, Mercedes Consentino para Alexandre. Era do Rubão, pai do Ricardo e do Reinaldo, conhecido como Espanholzinho, primos do Muricy Ramalho. Kenkichi para Mercedes. Tenho contato com o Ricardo até hoje pelo Facebook. O espanholzinho, infelizmente. E aí cortou, chorou, deve ter morrido. Mercedes para o Kenkichi, também tenho contato com o Ricardo, ele está morando em Peruíbe. Gente, avisa sobre esse Face, pede para eles se adicionarem, né? E também para eles comentarem sobre a vida deles. O Alexandre para Mercedes, quando eu ia com o meu pai, quem sempre estava no bar nos atendendo era o Ramalhão, o pai do Muricy. Alexandre Gonzalez para o Carlos Alberto, cheguei a cortar o meu cabelo com ele e também com o Itamar. E com um senhor que tinha uma barbearia instalada na casa dele, que ficava quase perto da chácara. Sim, ficava lá perto da entrada da chácara, lá do portão, que era o Zezinho. O Carlos Alberto para Alexandre, meu pai fazia as excursões para a praia, tinha ônibus, a maioria saía do bar do Pedrão e da igreja São Benedito. Marcelo Chiavassa, Pedrão do bar, é mesmo. Mercedes Consentinos para Carlos Alberto, sim, fizemos muitas viagens com ele. Marco Melo para Alexandre Gonzalez, caraca, Ledeco, você só esqueceu de mencionar o Itamar Barbeiro. E ao lado dele tinha o Nascimento, que depois virou 2001. Deu risada e tinha o Edno, cabeleireiro. É mesmo, o Edno. Mas o Edno tem ainda. O Edno fica lá ao lado do Cursão, embaixo, né? Vulgo Costinha, ao lado da farmácia Vila Sônia. O Edno existe ainda, ele está aí, né? Cortando cabelo também. Alexandre Gonzalez, Marco Melo, já cortei meu cabelo no Edno no começo da década de 70. Era a única barbearia que tinha TV colorida na época. Será que é ele, o Edno? Eu tô meio em dúvida, vou passar lá para saber. Alexandre Gonzalez, para o Marco Melo, ele ainda está vivo, o Marco? Lembra dos animais empalhados que ele tinha na barbearia, Diego? Então, quem tinha era o Itamar, que fazia pássaros, que empalhava pássaros, até falei anteriormente. Eu lembro. Alexandre Gonzalez para o Marco Melo, eu nem lembro. Marco Melo para Alexandre, vixe, acho que ele morreu até antes do meu pai. O Alexandre para o Marco, no dia em que estava cortando o cabelo com ele, o único animal que estava lá era eu. Puxa, parabéns, Alexandre, animal é maravilhoso. Marco Melo para Alexandre Gonzalez. Deu risada. Ele adorava uma cajibrina também. O que é cajibrina? Eu não sei. Alexandre para o Marco. E seu Zezinho está vivo? Marco Melo para Alexandre. Seu Zezinho, não lembro. Se for aquele do cabeleireiro lá perto da chácara, não está vivo, não.
Alexandre Gonzalez para o Marco Melo, o seu Zezinho da Barbearia Continental, que ficava na rua Manuel Jacinto, em frente do bar da Dona Otília. Então, ele não está vivo. O Alexandre para o Marco, o Salão do Nascimento começou naquele ponto onde a irmã do Leandro vendia produtos de limpeza no final da década de 80. O Marco para o Alexandre, Ledego, esse não lembro, mano. O Marco ainda é mesmo? Não lembro, não. O Alexandre para o Marco, não lembra do seu Zezinho? Então você nunca andou pela rua Manuel Jacinto. Marco para o Alexandre andar, eu andei, né? Ficava em frente ao bar do João Piloto. E esse, Alexandre para o Marco, não conheço o João Piloto. Quando eu morava aí, nunca ouvi falar desse bar. Eu também não. E olha, eu tenho 58 anos de Vila Sônia. Marco para o Alexandre, então você não andava pela Manuel Jacinto. Marco Melo, bar do Piloto. Alexandre para o Marco, não conheço. Conhecia o bar da Dona Otília e do seu Virgílio. Marco para Alexandre. Pilo é irmão do Tchunai. Nossa. Alexandre para o Marco. O Vicente Cruz, eu conheci ele jogando bola e frequentando esse bar já no começo da década de 90. O irmão dele eu não conheço. Então, acontece que tem muitas pessoas que são novas que não conhecem o que a gente está falando lá atrás. Almerida, pai da Yumi. A Mercedes para a Mercedes. Meu pai contava que o nome da vila se deu porque um senhor turco, que não lembro o nome, era dono da região e sua filha chamava-se Sônia. Portanto, quando começou a lotear, colocou esse nome. Então, na verdade, eu estou contando essa história no dia 18 de junho e tem anteriormente também, Mercedes, essa história. Ele chamava Antônio, esqueci o nome, tá? Mas realmente ele colocou o nome da filha. Ele era dono do local aqui. Não tem muitas coisas sobre ele. Nem ele, nem. Porque eram dois médicos que eram donos dessa região. Dessa região toda. E ele realmente colocou o nome da filha dele. Eu estou contando isso no programa do dia 18 de junho, tá? A Rosângela para Mercedes, isso mesmo. Alexandre Gonzalez, a Vila Sônia também é conhecida como Vila Japonesa. Sim, tem toda uma história aí da cooperativa de Cotia que eu vou contar para vocês também. O Kenkishi disse para Alexandre, a Vila Japonesa era na rua Domingos Olímpio, que seus moradores eram funcionários da Cooperativa Agrícola de Cotia, era uma vilinha mesmo. A Mercedes para o Kenkishi, sim, a Rua da Caixa d'Água, que hoje em dia não é mais isso, tá? Alexandre Gonzalez para o Kenkishi, então, esse nome Vila Japonesa já tinha desde a década de 50. O meu tio que se mudou para a Vila Sônia nessa época, ele morava na rua Catequese, no Butantã, e o pessoal do Butantã conhecia a Vila Sônia por esse nome, antes dessa vila ter o nome Vila Sônia, antes dessa vila ter o nome de Sônia. Tony Nagata, para o Kenkishi. Ricardo, jogamos muitas partidas contra os japas da Vila Japonesa. Lembro do Ted e do Tibo. Nós fazíamos um catado da Rua Grauçá e André Saraiva para jogar contra os patrícios. O terreno era deles e era difícil atacar na subida. Aí deu risadas. Bons tempos. O Colonese jogava com a gente também. Ele morava na rua Manuel Jacinto. Kenkishi para o Tony Nagata. Chininha era o craque do time, junto com o Serginho, Colonese. Saudades. Tony Nagata para o Kenkishi. Bons tempos, hein, Ricardo? Abraços. Kenkishi para o Tony. Serginho morava na Silvio Dante, Bertaque com a Ibiapaba. Em cima da autoescola, eu estudava com a Mônica, irmã do Serginho. O Tony para o Kenkishi. A Mônica que faleceu muito nova, né? Quando eu conheci ele, morava no meio da Manuel Jacinto. Depois ele mudou lá para Vila Iná, perto da Rua das Pedrinhas.
A Rosângela Autílio para Mercedes. Morei lá desde que nasci, nunca soube disso. Bonita homenagem. Rosângela Brantes. Muitos anos de vila, cresci no bairro desde 1973. Você é nova. Arthur Whittaker Andronico tem muita história. Alexandre Gonzalez, quando eu tinha 7 anos, eu fui no Cinema Palladium, no Cine Palladium, o primeiro cinema que eu tinha na minha vida, que eu fui na minha vida. Acho que o primeiro cinema de todas as pessoas aqui, né? Kenkichi para Alexandre, conhecido como Pulgueiro na época, verdade. Marcelo Chiavassa, o famoso Pulgueiro, frequentei muito, minha tia trabalhou uns anos na Bombonière de lá. O Alexandre pro Kenkichi tinha um amigo meu que falava que naquele cinema só te contratavam para trabalhar lá se você tivesse defeito físico. Aí o Alexandre para o Kenkichi. Naquele cinema cheguei a assistir A Fúria do Dragão com Bruce Lee. Graça Machado, Vila Sônia, quantas saudades. Morei lá uns 8 anos na Dante Bertacchi, Ibiapaba, Santa Bibiana. Graça Machado, estudei no Andronico, tempo bom. Kiel Gomes para o Kenkichi. Pulgueiro, quem não assistiu Dólar Furado, Dio Como Te Amo? Eu assisti também. E assisti também Ama-me ou Deixa-me. Um drama. Nossa, estou falando tanto. E as músicas que tocavam no intervalo dos filmes eram as músicas que faziam a trilha sonora do filme Grease com John Travolta e Olivia Newton-John. Mário Sérgio Vilas Boas, na Manuel Jacinto tinha o bar da Dona Otília. Era pão com mortadela e tubaína. Tempo bom era aquele, década de 1970. Alexandre Gonzalez. Dona Otília e seu Virgílio. Tinha o supermercado Andrade, que ficava na rua Manuel Jacinto, e depois virou o nome para Éden, como eu tinha dito anteriormente. Alexandre Gonzalez tinha os sapateiros, um ficava na rua Manuel Jacinto, que era o seu Germano, outro ficava na rua Dias Vieira e o outro ficava na rua André Saraiva. Alexandre Gonzalez tinha a bicicletaria do Landão, na Francisco Morato, é verdade. Hoje lá está destruído, mas está aguardando quem comprou para ver o que vai fazer. Mário Sérgio Vilas Boas para Alexandre, não lembro de tanta coisa, pois saí da vila em 1980. Mas tem muita coisa, Mário, tem muita coisa para se lembrar antes. Você saiu em 80, mas... A Mercedes para o Mário, sim, e em frente tinha o bar do seu João Português. O Sérgio Pucci para o Alexandre, meu avô Orlando Pucci, era dono da sapataria na Manuel Jacinto. Quinta casa depois do hospício. Agora sim eu sei onde era, é isso aí. Agora eu lembrei do seu avô, Sérgio. Mercedes Constantino. Sérgio, sim, Sérgio, ficava às tardes sentada na sapataria do tio Orlando, vendo ele fazendo e reformando sapatos. É o que eu falei, eram tão bons sapateiros. Alexandre para o Sérgio Pucci. Eu conheci o seu Germano. Então, eu também, eu estava falando do seu Germano, Alexandre. Celeste Rodrigues. E o médico da família, Dr. Vitor, na Francisco Morato, cuidava da gente desde bebê até morrer. Vitor Madeira. Eu estou para fazer uma entrevista com o Vitor Madeira Filho, a esposa do Dr. Vitor Madeira e os outros irmãos dele, tá? E os filhos, né, do Dr. Vitor Madeira. Celeste Rodrigues Romano, o bom e velho Cursão, Rogério, Ricardo e outros maravilhosos. Mercedes Consentino para Celeste, esse foi muito conhecido. Médico da família da vila, de muitas famílias, né? Até há pouco tempo. Ele faleceu faz uns 2 anos, eu já tinha falado num dos programas anteriores. Felipe Nunes para o Mário Sérgio, sim, a Dona Otília morreu em meados de 2004, fez uma cirurgia do coração, mas não aguentou, já estava idosa, muito gente boa, o imóvel até hoje é da família. Adri Marques Camargo, melhor infância, adolescência, grandes amigos desde 1973. Meus pais moram ainda no mesmo prédio, em frente ao bar da Dona Hilda. Lembrança boa também
eram os ensaios das fanfarras da escola do seu Sérgio Arturo Whittaker e os festivais de música na pracinha. Bons tempos. Marcelo Chiavassa, nossa, é você, Adri? Cara, caraca, quanto brincamos juntos. Eu, você, Márcia, lembra de mim? Irmão do Rogério. Nessa época, ele dava aula em casa ainda. Adri, lembro para o Marcelo? Lembro sim. Nossa, quanto tempo, Marcelo. Mas a Adri é mais nova que nós, Marcelo. Quanto show, seus pais moram lá ainda? Que bacana. Lira Valéria. Aliás, a Sinira é minha amiga do coração, viu, Marcelo? Lira Valéria. E no carnaval, também o bloco das bruacas, adorava vestir meu avô de mulher. Isso eu lembro também. Maria Ângela Toledo. Morei na rua Santa Bibiana de 78 a 81. Estudava no Teodomiro Dias. Eu lembro bem de você, né, Mari? Foi a um encontro, né? Precisa vir em outros. Quando tiver encontro da Vila Sônia, você vem. Era só atravessar a pracinha, dava para ver a minha casa lá da classe, muitas lembranças dos professores e alunos. Tenho contato com alguns até hoje. O que eu gostava demais era ir à feira de sexta-feira na Francisco Morazan. Existe ainda, Mari. E lembro que eu tinha 14 anos quando fiz o curso de datilografia na Avenida Professor Francisco Morato. Saudade daquele tempo. Kenkishi disse, como não lembrar da Vila Sônia, que depois de um tempo teve o maior supermercado da época, que era o Shinohara. Andressa para o Kenkishi, era o melhor supermercado de todos os tempos. A Almerinda para a Andressa Carrer, o tempurá era maravilhoso. Kenkishi, depois veio o Andrade. Não, o Andrade acho que era antes. Porque, assim, o Shinohara, ele era na Avenida Professor Francisco Morato. O Andrade era lá em cima, ainda na Manuel Jacinto ou na Dante Bertac, eu não sei porque era bem esquina com a Manuel Jacinto e a Dante Bertac, lá em cima, em frente ao Hospital dos Loucos. Eu não sei se o Andrade foi depois do Shinohara. Alexandre, mas tinha um outro Andrade que ficava no Ferreira, na Avenida Professor Francisco Morato. Sim, lá no Monte Camel, lá é Ferreira, ou Monte Camel. Ele existe até hoje com outro nome. Onde foi, o Alexandre, onde foi construído o primeiro hipermercado da Vila Sônia, que era o Disco Safra, em 1982. Ficava o depósito de material da construção em Rio Matarazzo, atrás tinha um campo de futebol. Então, Alexandre, em Rio Matarazzo, na verdade, não era um depósito de construção. Era, lembra? Entregue as chaves para Henri Matarazzo. Era uma empresa de decoração. Então, lá vendia coisas, decoração, vendia móveis, tudo. Então, não era material de construção lá. Mas é verdade, depois o disco Safra e depois, hoje é o Açaí, mas ele teve um outro nome antes, né? O Carlos Alberto, lembrei da mercearia do seu Elias, da Manuel Jacinto, o Alexandre Gonzalez, a mercearia do seu Elias ficava na rua Ibiapaba, sim, depois passou na Dante Bertac, é um mercado. E o Carlos para o Alexandre falou isso. Manuel Jacinto era o famoso Hospital dos Loucos, várias pipas caíram lá e ninguém pulava para pegar, né? O pessoal tinha medo, era muita gritaria lá. O Kenkishi para Alexandre, Biapaba, esquina com a Dante Bertac. O Alexandre para o Carlos Alberto, o que eu já vi de loucos pulando aquele muro, os funcionários daquele hospital correndo atrás dos caras com uma camisa de força nas mãos para poder capturá-los.